Hoje eu vim aqui para dar uma resposta a um pré-candidato a prefeito de Contagem, que é a segunda via do PT. Isso mesmo, ele foi presidente do Diretório Municipal do PT de Contagem por vários anos. Trabalhou no governo Pimentel, que quebrou o estado de Minas Gerais. E como nem o PT aguentou ele, agora ele é pré-candidato a prefeito pelo PMN. Ele vem dizendo por aí que quem está dizendo que é possível retornar com a isenção do IPTU residencial de Contagem está mentindo. Mas nesse vídeo eu vou mostrar que quem está mentindo é ele. Em primeiro lugar, ele diz que a isenção do IPTU não é possível porque existe uma lei federal que proíbe a isenção do imposto. E uma vez criado o imposto, você só poderia retirá-lo aumentando outro imposto, o que é mentira. E eu desafio esse pré-candidato a apresentar a lei federal ou o artigo da lei federal que apresente como única alternativa para isentar um tributo ou para renunciar a uma receita a necessidade de se criar ou aumentar um outro tributo ou um outro imposto. Se ele não apresentar essa lei federal, ele estará mentindo e ele se mostrará também um incompetente e um desconhecedor da legislação fiscal. Quero ressaltar que ele é advogado e seria inadmissível que um advogado que pretende ser prefeito de Contagem não conhecesse a lei de responsabilidade fiscal. Em segundo lugar, ele diz que o município de Contagem deu o IPTU residencial como garantia de empréstimos da ordem de R$1 bilhão. Mais uma mentira. Eu desafio esse pré-candidato a apresentar essa cláusula contratual ou esse contrato onde estaria sendo afirmado que o município de Contagem dá o IPTU residencial como garantia dos empréstimos. Essa cláusula provavelmente não existe. E por que eu digo provavelmente? Porque eu não li o contrato. Mas uma cláusula como essa seria ilegal. E o prefeito ou quem assinou o contrato responderia por improbidade administrativa. E se esse pré-candidato trouxer esse contrato, que eu não acredito que ele fará, eu irei ingressar com uma representação contra os signatários desse contrato por improbidade administrativa e irei ajuizar uma ação civil pública para anular a cláusula desse contrato. Mas como eu sei que essa cláusula não existe, porque ela seria ilegal, e a Caixa Econômica, que é um banco que possui um corpo jurídico sério, ele jamais permitiria que fosse celebrado com o município um contrato com uma cláusula tão absurda. Com esses argumentos você consegue ver que esse pré-candidato, na verdade, não tem conhecimento, não está preparado para o alto cargo de prefeito do município de Contagem, que exige conhecimentos de administração pública e, sobretudo, de direito financeiro. Não vamos aceitar ser enganados por mentirosos e por pessoas despreparadas. E se você quiser conferir os argumentos que eu trouxe aqui, porque ele não apresentou qual é a lei federal, e está desafiado a apresentar a lei federal e a cópia do contrato onde contém essa cláusula. E se não apresentar, ele é um mentiroso e despreparado para o cargo de prefeito de Contagem. Mas eu, por outro lado, vou apresentar a legislação que eu estou falando. Abra aí no seu celular a Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Vá no artigo 14, no inciso 1º e leia também o parágrafo 1º dessa lei. E você verá quem está dizendo a verdade e que esse pré-candidato a prefeito é um mentiroso e despreparado. Quero também chamar a atenção para uma outra tese que foi sustentada por um colega advogado, o Dr. Marcelo, uma tese muito interessante. Ele diz o seguinte: a isenção do IPTU residencial de Contagem é uma isenção de caráter geral e que, por isso, nem seria necessária a compensação dessa renúncia fiscal. É uma tese que encontra fundamentação em um precedente do Supremo Tribunal Federal. Então, também é um outro argumento jurídico que é ainda mais amplo do que a tese que nós sustentamos, o que mostra que esse advogado, segunda via do PT, pré-candidato a prefeito de Contagem, não tem conhecimento de causa e ele é que está enganando você. Vamos ficar atentos, se os pré-candidatos querem cobrar IPTU porque querem usar os dinheiros das nossas famílias, eles que façam uma argumentação justa. Não venham com balelas, não venham dizer que houve determinação do Ministério Público, que já foi desmentida pelo próprio promotor, não venham dizer que é ilegal, enfrente a questão, diga por que você quer cobrar IPTU. Mas da forma como você está fazendo, com mentiras, ainda mais sendo um advogado, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, pré-candidatos a prefeito, vamos fazer um debate correto, limpo, verdadeiro com a população de Contagem. A isenção do IPTU residencial de Contagem é perfeitamente possível e só depende de uma decisão
política de um governante que queira reduzir as despesas, reduzir os privilégios e deixar o dinheiro da dona de casa no orçamento familiar dela e não no orçamento familiar dos políticos. Fora IPTU, estamos juntos nessa luta desde o final de 2016 e não vamos desistir.